de Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo Judá, Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vos estáis com eles, buscardes, ou acharei, e se desejardes, vos deixará. Irmãos, olha, essa passagem foi no Antigo Testamento, mas veja bem o que está acontecendo. Hoje nós podemos trazer, pastor, para os dias de hoje, para o nosso dia. Muitos de nós estamos deixando de adorar e servir ao Senhor, mas muitos ainda não se corromperam, porque a palavra de Deus é clara: enquanto a gente buscar a Deus, Ele não nos deixará. Mas a partir do momento que abandonarmos de buscar a palavra de Deus, Ele nos abandonará. Aleluia, glória a Deus. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei nenhuma. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, buscavam e o achavam. Veja bem, irmãos, quando o povo se arrependia e o povo buscava a Deus, veja bem, Deus ouvia a sua oração e o seu clamor. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes a gente tem a casa de Deus, amados irmãos, sem nenhuma força de buscar ao Senhor, desanimado, sem uma palavra de ânimo no nosso coração. Aí vem o pregador da noite, vem o louvor, e Deus fala através do louvor e da palavra, dizendo: ei, filhos, esforçai-vos e tem bom ânimo, porque o Senhor é conosco. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, cidade contra cidade, despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda angústia. Aí vem o versículo 7 dizendo: mas esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e Benjamim, como também das cidades que tomaram as montanhas de Efraim, que era aquilo que eu havia pela noite, do altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Siquém, porque de Israel vinham a ele grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntar-se em Jerusalém no terceiro mês, no 10º reinado de Asa, no 10º reinado do ano do rei Asa. E no mesmo dia oferecerem sacrifício ao Senhor, despojos que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. Amados irmãos, qual está sendo a nossa adoração ao Senhor? Naquela época, pastor Márcio, era sacrifício, mas hoje o nosso maior sacrifício é vir na casa de Deus e buscar Ele. Antigamente, pastor Márcio, era muito mais difícil porque era pela lei, mas hoje é pela graça, e é de graça que Deus nos dá. Glória a Deus, aleluia. Porque que muitas vezes insistimos em não vir buscar na casa de Deus? Sabe por quê? Algo que Deus tem falado no meu coração, Deus revela através da palavra. Eu estava preocupado com o que eu ia ministrar, e Deus falou para mim essa palavra hoje: esforçai-vos. Aí eu entendi que Deus quer que a gente dê o primeiro passo. É igual a gente dá o nosso primeiro passo para Jesus. Ei, lembra quando você se converteu a Jesus? Lembra como
o Senhor começa a te abençoar com bens materiais e com as coisas, mas sendo que Deus nos fala para primeiro buscarmos os reinos dos céus, glória a Deus. Tem muitos de nós fazendo, sabe o que, amados irmãos? A gente vira as costas e fala, hoje eu vou no culto, hoje eu não vou adorar a Deus, hoje eu vou ficar em casa descansando. Aí Deus está vendo, aí Deus está olhando de lá e dizendo assim, ei, quando você não tinha carro, quando você era a pé, quando você tinha guarda-chuva, você chegava na igreja todo molhado, aí você ia. Agora que eu te dei tudo, você não vai buscar a minha presença, glória a Deus, aleluia. Mas irmãos, Jesus ele vem buscar a geração eleita, a geração que está buscando os preceitos da palavra. Enquanto o nosso pastor vem aqui, dá uma palavra de ensino para a igreja, não devemos levar a mal, devemos entender que é para o nosso bem, devemos entender que Deus está usando o nosso pastor local para não nos afastarmos da presença de Deus, irmãos. Sabe por quê? Jesus está falando no meu coração isso. Ele é o anjo da igreja. Deus colocou ele para apacentar essa igreja até a vinda dele. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, hoje é um culto de quinta-feira e muitos de nós vamos buscar em lugares. Glória a Deus, aleluia. Muitos de nós vamos buscar em lugares profecias, profetas para falar com a gente, mas sabendo que Deus ainda fala na casa. Sabe por quê, amados irmãos? Muitas vezes o Senhor me usou na revelação, na palavra dele, mas é quando ele quer. Sabe por quê? Muitos pregadores hoje, pastor Márcio, eles trazem emocionalismo, que as pessoas pensam que é Jesus falando, mas não é Jesus falando. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes Deus coloca um pecado para me entregar no meio do culto. E muitas vezes eu prefiro esperar terminar o culto para chegar até a pessoa e falar. Sabe por quê? Porque nós devemos prestar atenção na palavra de Deus. Olha o que está acontecendo no último tempo, pastor. Se cumprir essa palavra, o povo não está rendido a Deus. Por isso que está acontecendo mares se movendo, terremotos, maremotos, enchentes. Casa, pai matando filho, filho matando pai. É bíblico isso que está acontecendo, glória a Deus. Mas Deus, nessa última hora, Ele tem os seus escolhidos, os escolhidos que vão expulsar a idolatria, que vão tirar os deuses das suas casas. Sabe por quê, filhinhos? Muitas das vezes, pastor Márcio, não tiramos 10 minutos para a palavra de Deus, mas ficamos 2 horas no celular, mexendo na rede social. Não temos mais tempo para Deus. Eu me lembro, há uns anos atrás, quando o nosso pastor chamava para fazer campanha de oração na madrugada, a igreja na Assembleia de Deus era cheia. Hoje, se fizermos a campanha, pastor Márcio, devo falar a realidade, 2 ou 3 vêm buscar ao Senhor. Nem no culto de ensino queremos mais buscar a palavra. Eu preciso falar isso. Eu sei que muitos trabalham, mas muitos têm condição de estar no culto para buscar a palavra de Deus, de adorar ao Senhor Jesus. A palavra é dura, filhinhos, mas é necessário o arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer menção em 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei as suas terras. Filhinhos, a reflexão é clara. Podemos ver que Deus em todo tempo quer se aproximar do seu povo para que venham
a se arrepender dos seus pecados. Um dia eu e você estávamos num charco de lodo, mas Deus, pastor Márcio, nos colocou nossos pés sobre uma rocha, assim como Deus fez com o rei Asa. O rei Asa tomou uma atitude e resolveu abolir o pecado da sua vida e do seu povo. Ei, filhinhos, tem algo de Deus para me dizer para a tua vida. Ei, se Deus colocou para você evangelizar o seu trabalho, evangelize. Sabe por quê? É a última hora, é a trombeta que está para soar. Não há mais tempo. Deus está preparando o seu povo desde a antiguidade. Ei, filhinhos, tem algo de Deus para dizer para vocês. Muitos falaram, já se passaram anos e Jesus ainda não voltou. Ei, irmãos, Ele está às portas da igreja e muito breve Ele voltará. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é algo que Glória a Deus. Deus falou comigo de tarde, que durante muito tempo houve a idolatria em Israel, no reinado de Salomão. Salomão era filho de Davi. Salomão foi instituído a conduzir o templo. Deus não quis que Davi construísse o templo, porque Davi havia as mãos sujas de sangue. Glória a Deus, aleluia. Deus instituiu Salomão, mas por um tempo Deus deu sabedoria a ele. E quando Deus deu sabedoria a ele, ele começou a se corromper. Está vendo, filhinhos? Muitas das vezes, se Deus nos dá o que a gente quer, pastor Márcio, é uma realidade. A gente pode se afastar da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Ei, irmãos, eu sou prova viva disso, sabe por quê? Eu vim do berço de católicos, os meus pais viraram evangélicos, os meus pais estavam servindo a Jesus. Por volta dos 13 anos, pastor Márcio, eu queria conhecer a Jesus. Eu fui para a cidade do Mato Grosso e ali eu conversei com um amigo e ele disse para mim, eu vou te levar para Jesus. Ele levou numa casa de uma macumbeira, ele não sabia que não era a casa de Deus. Ali começávamos a fazer adoração aos falsos deuses. E devo falar para a igreja, ali embaixo tinha a imagem de Nossa Senhora, tinha de Santo Antônio, tinha de Zé Pilintra, tinha de marinheiro, de tudo quanto é tipo de coisa, tinha imagem. Eu dizia, meu Deus, essa é a tua casa? Um dia passando de frente a uma igreja, eu encontrei um pastor parado numa porta e fiz a pergunta para ele, aqui é a casa de Deus? Ele falou, é, pastor. Mas como eu vou saber que é a verdade, pastor? Sendo que eu vou para um lugar e ele fala que é a casa de Deus. Ei, faz prova com Deus. Eu cheguei no terreiro, a mulher estava manifestada com o espírito imundo, e esse espírito imundo disse para ela, o que é que você vai fazer? Fora daqui, seu rebeldinho. Ei, se você sair daqui, meus guias vão me matar. E aonde eu entrei na prostituição, onde eu entrei no álcool, no vício do cigarro e da cocaína. Eu fui a decepção da minha mãe. A minha mãe chorava todos os dias. A minha mãe não sabia mais o que fazer. Ela dizia, o meu filho vai morrer. E um belo dia, às 3 da manhã, é aquilo que o pastor Márcio fala, eu sou um pecador arrependido. Eu botei meu joelho no chão embriagado. Eu disse, Deus, se o Senhor existe, me tira dessa situação. E Deus falou comigo naquele momento, como eu achei que nunca ia falar, arruma as tuas coisas e vai embora daí, porque amaram cilada para te matar. Eu saí daquela cidade de Xanxerê a pé, rumo à Concórdia, numa segunda-feira. Eu cheguei aqui numa quarta-feira, pastor Márcio, com uma sacolinha de roupa, e eu liguei a minha mãe e ela disse assim, filho, você está onde? Os caras invadiram a tua casa para te matar e não te acharam. Dali eu retornei ao Mato Grosso e Deus começou a mudar a minha vida. Eu falei para Deus, não ia mais de festa, não ia mais de nada. Eu parei de beber e de cheirar, mas continuei fumando. Eu trabalhando no restaurante no mês de outubro, chegou uma irmã da Assembleia de Deus. Eu
o espírito da morte te rondando. Eu era 2 anos afaziado com uma menina, e ela fez eu sair desse emprego. E no mês de dezembro, eu comecei a sentir muita aflição no meu coração, mais sede de Deus. A menina que eu morava junto foi viajar para minha mãe, e chegando na cidade, ela disse assim: eu não te quero mais, você está me traindo. Mas isso não tinha acontecido, eu estava desempregado, sem a pessoa que vivia comigo, sem onde morar, eu perdi tudo. Eu fui dormir dentro do carro durante 60 dias. Deus tem tocado para mim contar o meu testemunho. E nesses 60 dias, foi o trabalhar de Deus. Eu comecei na igreja a buscar na oração, a buscar em Deus. E Deus começou a transformar meu coração, porque eu me esforcei. Glória a Deus. E por volta de um tempo, Deus transformou na minha vida, passando luta. Eu lembro que o pastor Márcio falou: não é porque a gente aceitou Jesus que a gente não vai colher o que a gente plantou. Eu conheci a minha esposa, evangelizei ela, ganhei ela para Jesus, e a gente se casou em questão de 2 meses, e Deus começou a nos usar para a obra de Deus. Veja bem, queridos, o que eu quero dizer com isso? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. Mas olha o que o Senhor disse lá para o rei Asa: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Irmãos, Deus tem uma recompensa na minha vida e na tua vida. Aleluia. Irmãos, eu sei que eu tinha que pregar a palavra, e eu preguei a verdade, eu preguei a palavra do Senhor, eu preguei a Bíblia, mas eu precisava incluir meu testemunho. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente pode observar que os tempos estão mudando e muita gente está esquecendo onde Jesus nos tirou. Nós estamos aqui para adorar a Deus, ou nós estamos aqui para simplesmente número? Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Deus quer que o nosso louvor seja de coração. Muitos de nós viemos para buscar uma palavra nesta noite, irmão Loreci, mas a palavra é: esforçai-vos. Se a gente se esforçar, Deus consegue trabalhar nos nossos corações. Muitas das vezes, Deus está usando os nossos filhos, as crianças, para vir até a igreja, para transformar a vida dos pais, porque os pais já não têm força de serem libertos dos cativeiros. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que ser a geração eleita, a geração escolhida por Cristo, para a glória do Senhor Jesus. O que queres que Deus te faça nesta noite? Qual é a obra que Deus tem na sua vida e na minha vida? O louvor, a pregação, ela tem que vir do coração de Deus. Pregar bonito é bom, mas a unção é melhor ainda. Porque a unção de Deus leva o povo ao arrependimento. Eu ouvi o pastor meu falar certa vez: filho, é necessário ter teologia? Sim. Para você trazer o ensinamento da palavra? Sim. Mas sem a unção, não vale de nada. É necessário ter a unção. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, e para mim encerrar as palavras, eu vou querer louvar o hino da cristã e falar para os irmãos o que Deus tem feito nesse último tempo. Para nós é grandioso. Muitas vezes a minha fé desfaleceu, mas eu sempre orei a Deus junto com a minha esposa.
para Deus dar graça, para Deus dar poder, para que a gente pudesse vencer as astutas ciladas do inimigo. Glória a Deus, aleluia. Gostaria que os irmãos achassem o número de 77. Bora dar um contato.